Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo está no ar. Olá, Flávia Ol. Como você está hoje? Pois é, apesar de ser dia do trabalhador. Dia do trabalhador e a gente aqui trabalhando por vocês, é isso aí. Angulers. Assine nosso Apoia-se. Apoia.se/Angu de Grilo. Pague a CLT dessas trabalhadoras do Brasil. Pelo amor de Deus! Bom, o link do nosso Apoia-se estará no descritivo desse episódio. Nosso grupo do Telegram, assim como todos, tinha caído, né, nos últimos dias, mas já está de volta. Graças já ao estamos Lorum. por lá. Nossa! Pelo amor de Deus. Vamos falar disso, né? Disso, entre outras coisas. Vamos abrir esse episódio falando dessa última semana movimentada no esporte, com a história do Cuca. É um problema sem fim, que volta como ondas no futebol o tempo inteiro. Então vamos falar um pouco disso. Vamos falar do PL 2630. Ele falou APL, não, gente. Não pode. É o projeto de lei das fake news, que será votado nessa terça-feira. Então, quando você estiver nos ouvindo, pode ser que já tenha sido votado ou não. Fique atento aí ao noticiário. Mas a gente vai destrinchar um pouco do que é, quais são os principais pontos desse projeto de lei. Por que essas big techs estão contra? Por que os conservadores, a extrema-direita também está contra? E por que é muito importante que a internet seja regulamentada, como a gente tem falado já aqui, ó, há algumas semanas. Quase um mantra. Já tem bastante tempo que a gente tem falado aqui sobre os últimos episódios de violência nas escolas, sobre as questões de privacidade também dos jovens nas redes sociais, esse controle de uso. Então, assim, já tem tempo que a gente está tratando, mordiscando esse debate aqui. Então, né, obviamente somos a favor. Antes que, né, já nos posicionando o Angu de Grilo aqui nesse lugar, somos a favor. E aí, último bloco, vamos dar uma pincelada em coisas que aconteceram, o discurso do Lula dos pacotes do 1º de maio, aumento do salário mínimo, eleição no Paraguai, o que fica aí de pop-up para essa semana. Então, vamos que vamos. Bom, vamos começar com a história do Cuca, que é extremamente cansativa, né? Pra gente tirar da frente esse engodo que é esse cidadão e esse assunto que vira e mexe e volta ao noticiário. Eu me lembro, anos atrás, quando surgiu aquela história do Robinho, quando surgiu a condenação do Robinho, que veio, essa história do Cuca apareceu também ali, né? Reapareceu, sempre muito discretamente. E eu me lembro das vezes em que eu falei sobre isso com um homem, com um namorado, esse cara aí é condenado por estupro, e... Como assim? Que história é essa? Não sei o quê. Era uma coisa que ninguém sabia. E eu acho que nos últimos anos, essa história foi ganhando força, né? À medida que a gente foi falando mais disso. Eu acho que a história do Daniel Alves também deu um outro sentido de gravidade. Por que dessa vez essa história do Cuca ganhou uma proporção ainda maior do que em anos anteriores? Acho que tem alguns elementos novos aí. Muita gente se posicionando. A história foi mais um pouco descortinada, debatida, falada diretamente. Teve uma decisão do Corinthians de colocar ele para falar sobre isso, que eu, sinceramente, do ponto de vista de análise de discurso, de comunicação, como jornalista, não sei dizer se foi algo positivo ou não, pensando em estratégia de comunicação, porque tudo que ele falou foi depois rebatido e negado. Quando a imprensa foi atrás do advogado que atuou, foi atrás da justiça suíça para descobrir os detalhes e acabar de vez com isso, com esse disse-me-disse, é verdade, não é verdade, participou, não participou, era espectador ou não era, enfim. E acho que, assim, não sobrou pedra sobre pedra nessa história. Quem ainda defende, quem ainda acha que há outro discurso, quem ainda cria algum tipo de argumentação paralela, está completamente equivocado, né? É uma história de uma pessoa que foi condenada, que jamais cumpriu a sua pena como deveria e que continuou
trabalhando. E aí, enfim, eu vou passar a palavra para você, mas quero voltar depois nesse ponto dessa ressocialização, que algumas pessoas agora, com o Cuca, jogam essa cartada, né? Mas ele não tem direito de trabalhar, mas e a ressocialização? Ressocialização é depois que você cumpre a sua pena. Não tem ressocialização antes de você cumprir a sua pena devida pelo crime que você cometeu. Então, eu acho muito curioso esse argumento da ressocialização ser usado. Ressocialização na impunidade. Não faz o menor sentido. Exatamente. Né? Isso não existe. O cara fica impune, né? E é blindado com a ressocialização. Eu fico impressionada com o descaramento de gente que defende, que usa esse argumento, que é um absoluto sofisma, né? Quando você tem um país em que praticamente 40% da população carcerária está detida sem julgamento. Então, indevidamente. É tudo prisão preventiva. As pessoas cumprem pena sem saber se serão ou não condenados. E um sujeito condenado que não cumpre pena, que o crime prescreve, há um grupo capaz de dizer que isso é a ressocialização, ele não pode perder seu trabalho. É absolutamente surreal, é descarado. E é um descaramento primo da misoginia, porque essa condescendência tem a ver com o desprezo pela condição feminina. Vamos botar no angu, só para a gente fazer uma viagem no tempo, esse caso é de 1987, né? Quando o Cuca era jogador do Grêmio. Né? Foi um episódio que envolveu 4 jogadores, né, do Grêmio que estava numa turnê pela Europa, e 2 pesquisadoras, espera aí que eu vou dar o nome, porque realmente a gente precisa fazer isso, né, como justiça mesmo, né? 2 pesquisadoras, ainda em 1987, outubro de 1987, a Carmen Rial e a Miriam Grossi, do Núcleo de Antropologia Audiovisual e Estudos da Imagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Essas 2 mulheres publicaram um artigo numa revista, enfim, Mulherio, na verdade era uma publicação com conteúdo acadêmico, mas eu acho que ligada à questão feminina. Acho não, né? Mulherio. E elas publicaram, em outubro de 1987, esse artigo que fazia uma análise da cobertura jornalística de como estupradores viraram heróis. Toda sorte de desqualificação, e aí é uma coisa importante, o próprio envolvimento da imprensa, antes e agora, né? Que agora também a imprensa teve um papel relevante de revirar, de fazer arqueologia desse caso e descobrir com o advogado da vítima e, posteriormente, o Globoesporte.com falou com a funcionária do arquivo local de Berna, na Suíça, e ela confirmou tudo que o advogado disse, lendo e mostrando uma das páginas do processo, que foi encontrado sêmen do Cuca. É nesse nível de produção de provas. E o quanto, no artigo das 2 pesquisadoras, elas chamam a atenção para nossos filhos, homens que não são gays. Era nesse nível a cobertura de imprensa e de alguns colunistas esportivos dizendo isso. A gente não diz aqui que os nossos filhos segurem suas filhas mulheres porque os seus filhos homens nossos filhos homens estão soltos. Eles estão num quarto de hotel com uma moça que entrou no quarto de hotel e não vão fazer nada. Eles não são homossexuais. A moça tinha 13 anos, mas ela tinha um corpo de mulher, eles não podiam imaginar. Jesus. Um colunista, não, porque 13 anos era muito chocante, ele usava 14 anos incompletos nos textos, e depois 14 anos, quando ela fez 14 anos. Eu quero fazer esse corte porque tem vários momentos em que o jornalismo, a imprensa, ela valida, né, determinados comportamentos, e esse não foi um caso exclusivo. A criminalização, a demonização das religiões de matriz africana tem uma enorme participação da cobertura que validava aquelas batidas policiais. E no sábado eu estive na Flip Portela numa mesa linda com a Ana Maria Gonçalves, com a Ana Flávia Magalhães Pinto, do Arquivo Nacional, com a Lúcia Xavier,
com a Lola Ferreira, que foi a mediadora, Lúcia de Crioula, Ana Maria, autora de Defeito de Cor, que vai ser o enredo da Portela. Nós temos aqui nosso angu especial, né, celebrando os 16 anos de Um Defeito de Cor e a edição especial, a exposição, falamos de tudo isso. E aí eu comentava como, eventualmente, até documentos e coberturas que validam posições discriminatórias, ações abusivas do Estado, quando a roda da história gira, eles podem ser usados como prova, né, dos crimes cometidos contra o Estado. Isso é uma coisa que está acontecendo com o acervo nosso sagrado. A gente viu, em casos de feminicídio, legítima defesa da honra, que agora foi totalmente sepultada pelo Supremo Tribunal Federal, e eu não sei se não pode mais ser usada como tese desde 2021 ou desde 2022, mas é uma coisa recente, ainda era admitida. Surreal. E essa cobertura. Eu trouxe essa cobertura do artigo das duas pesquisadoras, que foi inclusive a Djamila Ribeiro que chamou a atenção para essa produção, para dizer o seguinte: sempre houve resistência do feminismo. Não é verdade que no passado ninguém... E ela traz uma prova material de que tinha gente defendendo as mulheres e apontando isso. E, no entanto, tem partes, né, segmentos da sociedade que ainda estão presos nessa coisa do passado. E o futebol validando comportamento, porque só pode estar validando, gente, sabe? Se você pensar assim, poxa, 4 jogadores de um grande time brasileiro... Olá! Olá! Quem tá aqui? Martinico chegou na casa da vovó. Oi, mamãe. Oi, filho. Fala aí alguma coisa... Oi. Oi, filho. Fala aí alguma coisa pros nossos ouvintes do Angu de Grilo. Fala Fala aí com alguma Oi, coisa. Angulers. Oi, Angulhas. Bom feriado, boa semana para vocês. Boa semana pra vocês. Agora eu vou jogar bola com meu avô. Eu vou jogar bola com meu avô. Então tá. Beijo, te amo. É minha mãe, vovó? Sua mãe, mas a gente está gravando agora o podcast, tá? Aí você vai brincar com o vovô. Eu vou brigar com você. Quer brigar comigo? Tchau, vovó. Tchau, meu amor. Então, Vamos. Voltando. sempre foi... Parêntese Não, para essa parêntese interrupção. para essa participação Voltando. especialíssima do nosso rapazinho. Mas olha aqui, sempre houve essa resistência. E aí, se você pensar que em 1987 houve esse caso, e em 2023 você tem um jogador em vias de ser preso, que é o Robinho, condenado, transitou em julgado na Itália, houve pedido de extradição. Foragido. O Brasil não extradita seus nascidos aqui. Sim. E há, nesse momento, em tramitação, uma decisão que pode levar ao cumprimento da pena pelo Robinho aqui no Brasil, por condenação de estupro coletivo. Igualzinho, 1987. E o Daniel Alves, um ídolo da seleção brasileira, preso na Espanha, esperando há meses. Desde 30 de dezembro, né? Foi a véspera do ano. Não, 30 de dezembro foi quando foi o que aconteceu. houve Acho que um desde estupro. 8 de janeiro. Foi, desde o início de janeiro. Que ele foi preso. E assim, quanto mais ele fala, mais ele se complica. As declarações dele, que ainda aparecem em novos depoimentos, são sempre tenebrosas. Tem todo tipo de prova, tem todo tipo de testemunha. Então, assim, é um caso que ele acabou. Não há qualquer indício de que ele vá escapar dessa de algum jeito. Mas ainda assim, é mais um episódio que contribui nesse debate, pensando, como a gente já falou aqui do Daniel Alves lá em janeiro, dessa relação de poder, desse universo do futebol. A certeza que você pode estuprar uma mulher, uma adolescente, uma criança, e que você vai ficar impune. Esse caso do Daniel Alves é um ponto muito fora da curva. E só aconteceu desse jeito pelas coisas que a gente falou lá atrás, não foi porque teve mais prova, porque os outros casos também têm provas, né? Também houve julgamento e condenação. Mas nesse caso, o grande ponto foi ele ter ido simplesmente para depor, enganado, né? Ele caiu numa armadilha da polícia espanhola. E aí ele foi preso imediatamente de forma preventiva para não fugir do país, e se não aconteceria a mesma coisa pela terceira vez.
pela terceira vez, né? Nesse nível de que a gente tem, enfim, exatamente. midiático. E aí, Que temos assim, notícia. eu acho que a gente precisa pensar que tem alguma coisa muito errada estruturalmente com o futebol do Brasil, com essa sensação de poder ilimitado, né? Com essa conivência de torcida, de clubes, formadores de opinião, em alguma medida, se não aconteceu agora, aconteceu no passado. E é preciso limpar isso. E aí você vai dizer, mas aí passou o tempo, não sei o que poderia ser feito no caso do Cuca? Ora, primeiro uma admissão, um pedido de desculpas. A gente tem falado sobre isso, né? De reparação, algum tipo de ação, de orientação por parte desse indivíduo que cometeu um crime, que foi condenado e não cumpriu pena por N motivos, de engajamento em campanhas, ações, depoimentos e palestras contra a violência de gênero a partir do futebol. O futebol também produziu o Bruno. Era um goleiro ídolo do Flamengo que matou uma mulher que teve um filho com ele, fora do casamento dele. Então, assim, ele foi condenado, eu posso dizer isso, né? Cumpriu um pedaço da pena, se beneficiou das vantagens, né, da legislação brasileira para quem tem amplo direito de defesa, não é todo mundo que tem. Mas, assim, gente, tem alguma coisa errada, entendeu? Tem fraude com criptomoeda, com pirâmide financeira que os jogadores disseminam. Tem jogadores, nesse momento, envolvidos com fraude de resultado de apostas. Né? Tem polícia apurando, investigando jogadores por envolvimento nesse tipo de situação. Bom, passou da hora. Bom, e sem falar nas torcidas, né? Nas torcidas organizadas, nos homicídios que acontecem em decorrência desses enfrentamentos de torcidas rivais e, eventualmente, até das torcidas organizadas do mesmo clube. Então, assim, passou da hora de a gente ter o futebol pentacampeão do mundo, indescendente, né? Isso também tem que ser admitido, passou da hora de uma atuação ética. Olha a quantidade de infração que eu consegui citar aqui, de desvio criminoso, de estelionato a feminicídio, de estupro a fraude financeira. Que isso, gente? Então, assim, e tudo isso vai sendo encoberto, né? Uma percepção de que o esporte, de que a vitória lava tudo. E a ética desses jogadores jovens, que naquele jogo do Corinthians, quando o Corinthians, na quarta-feira, ganhou nos pênaltis, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, os jogadores correram para confraternizar, para fazer um desagravo ao Cuca. E foi demitido na sequência. Cenas mais bizarras, assim, que isso, e violentas. Gente? Mais decepcionantes, é impressionante, porque eu acho que a grande questão dessa cena e daquela bizarrice daquela entrevista do Roger Guedes, que foi das coisas mais bizonhas, grotescas que eu já vi, dele falando que ele vai provar a inocência, tratando como uma boataria e que ele ainda pudesse provar a sua inocência, um grau de alienação completo e de negação e de alienação absoluto. E de misoginia, porque ele ainda atacou a Ana Thaís. Aliás, nossa solidariedade aqui. Porque eu acho que ainda atacou, entre todos os jornalistas, né, que estavam tratando isso com seriedade, que estavam indo atrás da notícia, só se referiu diretamente a Ana Thaís. Depois se justificou, porque ela é uma referência do futebol. Aqui, ó. E é surreal essa cena e essa declaração do Roger Guedes, porque significa que é mais uma geração completamente alienada sobre a seriedade e conivente com esse tipo de crime. Então não significa que é mais uma geração que é só prestando uma solidariedade ao Cuca, que é um cara que a gente conhece e gosta. Não é isso somente. É mais uma geração fundamentada pela misoginia que não tá nem aí se o cara estuprou uma criança, uma adolescente ou não. Isso é menos importante do que qualquer outra coisa. Então, profundamente, mais uma equipe inteira de jogadores esfregando na nossa cara como não é importante, como a saúde, o corpo da mulher, enfim, como isso não é relevante, como isso é menos importante do que um jogo de futebol,
isso é menos importante do que um treinador. E é impressionante, dentro disso, ver como que os caras se protegem de um jeito. Gente, a entrevista do Roger Guedes é das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Ele tratando realmente como se fosse um grande boato. Ele vai provar a sua inocência, como se falasse que seu pai cometeu um crime. Ele ainda fala isso, assim. É bizarro, porque, assim, não importa o que os homens façam, não importa o que a justiça decida. Dentro do grupo deles, jamais haverá qualquer tipo de constrangimento, repressão. Não tem. Os caras são absolvidos de tudo dentro do grupo. Ele é uma pessoa condenada, gente. Não tem como falar que ele vai provar se inocente. Não tem. Isso não existe. E aí eu acho que pode ter uma ignorância de uma pessoa que é desinformada, mas tem também uma negação completa. Então é uma negação e é uma ignorância para não desconstruir essa ideia, esse lugar que tem o futebol, desse lugar que tem outros homens, porque são homens que só admiram outros homens, que só que estabelecem relações de respeito, de admiração com outros homens. E isso não pode ser destruído. Isso é acima de qualquer outra coisa. Isso é acima de qualquer mulher. Isso é acima de qualquer relação. Então, são as grandes relações imaculadas dessa masculinidade são com outros homens. Eu não admito que essa pessoa vá sair desse lugar que ela tem para mim. E aí, para não tirar, não quebrar, né, essa idealização aí dessa masculinidade, passa tudo. Pode tudo. Pode tudo. Descredibiliza a vítima, abraça o estuprador, você vai provar sua inocência, pode qualquer coisa. E é inacreditável, assim. Acho que não tem muito mais o que falar sobre isso, porque isso já deveria ser uma história superada. É inacreditável que toda essa história volte em ondas. Eu acho que agora foi realmente o ápice que se chegou do jornalismo brasileiro falar, olha, realmente, a gente não aguenta mais ficar nesse disse-me-disse de algumas pessoas defendendo, vamos atrás da verdadeira história. Foram até o cerne da questão, não tem mais o que falar sobre isso. Incrível o que as atletas do futebol feminino do Corinthians fizeram, incrível a mobilização da torcida feminina também do Corinthians, infelizmente muito descredibilizadas por as atitudes do próprio clube, que tentaram de qualquer jeito manter esse cara, né? A partir dessa tentativa dessa coletiva, ver se botava panos quentes, se ele falar, o lado dele melhorava a situação, não melhorou. O apoio lamentável dos jogadores e de pessoas que insistem nesse discurso de que ele tem direito a trabalhar, o cara não vai trabalhar mais, como é que é então a ressocialização, enfim. Tudo nessa história é lamentável, exceto por dessa vez a atuação do jornalismo e o posicionamento sempre das mulheres torcedoras, jogadoras, atletas, ou do Corinthians ou não, né? Porque muitas outras também se manifestaram nas suas redes e em campo. E é muito triste que essa história ainda volte desse jeito e que pra gente precisar legitimar uma reação contra um estuprador condenado não seja suficiente dizer que ele é um estuprador condenado, que precise voltar no processo, que precise detalhar a violência que a vítima sofreu, que precise detalhar depois as consequências psíquicas e psicológicas do estado mental que ficou essa garota. Então, assim, que é, inclusive, eu nem gatilho para muita gente, né? O Brasil é um país de muita violência, essa e outras. Revitimiza não só essa pessoa, mas todas as mulheres, todas as vítimas que tiveram que se deparar com esse nível de detalhamento desse estupro, da condição mental em que ficou essa adolescente depois dessa situação, quanto isso devastou ela, como devasta as vítimas de abuso sexual sempre, e teve que se deparar com essa violência, esse esmiuçamento explícito dessas violências, para, quem sabe, convencer de que realmente, convencer a sociedade civil de que esse homem realmente é culpado nesse caso. Como se isso fosse um debate de tem que convencer outras pessoas ou não, e como se uma condenação já não fosse suficiente. Então, isso também é lamentável. A gente tem que chegar a esse ponto de exposição desse tipo de conteúdo gráfico, de descrições gráficas e violentas, para gerar algum tipo de sensibilização em uma ala em que só a condenação não é suficiente. Péssimo. Tudo péssimo nessa história. Pelo menos ele foi demitido, enfim, se demitiu, seja lá o que for, viram que não tinha condição.
E aí vamos dar uma pois rodada próxima, porque né? assim, aí vai falar, mas ele não tem direito Virar de o trabalhar. próximo. Tem, mas está disposto? Está disposto a assumir a sua culpa e fazer uma construção? Para não dizer que a gente está aqui só criticando e não é propositiva. Então tem aqui uma proposta objetiva. Vai liderar, não usa a camisa de Nossa Senhora, não é tão religioso, cristão? Cristão, se arrependeis e serás salvo. Não é isso que prega? Confesse os seus pecados, né? Se arrependa e serás salvo. Então, se engaje numa campanha pública de conscientização do que significa violência contra a mulher, do que significa impunidade. Quem é pai, quem é avô, tenha esse compromisso. Tenha esse compromisso. E o clube que resolver, ou federação que resolver abraçar esse profissional, precisa fazer essa reflexão e tomar atitudes nessa direção. Isso sim, seria inédito. Manchete de todos os jornais. Errei sim, e agora como é que eu faço para construir uma nova trajetória? Perdão, e agora homens do futebol, jovens do futebol, não se mirem no meu exemplo, não sejam como eu fui, sejam diferentes, respeitem as mulheres, sejam éticos nos negócios, no pagamento de impostos, na forma como vocês usam as suas imagens para... Não, mas eu estou falando de um pacto pela ética. Não sobra um. No esporte. Mas eu concordo com você. Só que não vai, porque a admissão de culpa nesse caso desestabiliza essa estrutura misógina e masculina do futebol. Então, assim, se esses homens só se respeitam entre si, só admiram entre si e que criam essa amálgama dessa estrutura profundamente enraizada uns nos outros masculina, um desses homens não faz parte desse universo. Quebrar essa estrutura. Vai ser para sempre. Porque isso significa... Vai ser, mas é óbvio que vai ser. Imagina. Porque a partir do momento que se ele virasse e falasse, gente, eu errei, ele sai desse lugar de ídolo. E a gente tá falando aqui de relação de poder, né? Se você admite uma culpa, você perde poder. Você se enfraquece mediante essa estrutura. Você precisa se colocar num lugar de humildade, de reconhecer uma culpa que não está descrito no comportamento desses homens, especialmente do nicho de futebol, que se acham acima de absolutamente tudo, como a gente já falou aqui anteriormente. Não vai assumir culpa. Não tem a menor possibilidade. E assim, o Cuca não vai assumir essa culpa, não vai assumir esse erro, o Robinho não vai. Isso não vai acontecer. O Daniel Alves não vai, mesmo se for condenado, não sei o que, não vai rever. Porque, obviamente, o Daniel Alves não vai chegar agora e falar, é verdade, vou me declarar culpado. Ele tá agindo na estratégia de defesa dele, para ter a menor pena possível, para tentar criar alguma justificativa, né? Defesa é isso. A gente sabe como é que advogado de defesa, estruturação de defesa funciona. Descredibilizar a vítima, tentar a menor pena possível. Então, agora isso não vai acontecer. Mas assim, nem depois, sabe assim? Não vai, porque se você admite a culpa, acabou, você sai do grupinho. Você é quicado, você perde poder. Você deixa de ser admirado, você deixa de fazer parte do conchavo. Você se exclui, se isola de outro lado. E isso, para esses homens que só têm isso, que essa é a coisa mais importante da vida, essas relações entre eles, isso é o fim. Então, romper com essa estrutura é se isolar, é perder tudo que você tem. É perder o prestígio, é perder o grupo, é perder o poder, é perder a admiração dos outros, é perder esse lugar de ídolo. Isso não vai acontecer. Nem com o Cuca, nem com nenhum outro. E, enfim, é triste, é bizarro, é lamentável. Eu sinceramente não sei. Minha mãe tá falando dessas proposições, eu nem sei, sabe? Eu não sei. Porque é tudo tão bizarro nesse universo de futebol, é tudo tão horrível. O tamanho que chega esse poder dos jogadores de futebol no Brasil, quanto eles são acima se sentem acima de tudo, é surreal. É surreal. É uma coisa assim que não tem... É um jogo de ego que eu acho que a gente nunca viu. Não tem nenhuma outra exemplo, profissão, nicho, eu acho, no Brasil, que lide mais com esse ego e com esse poder. Nem a política. Eu fico entristecida com isso, muito difícil. Isabela tem uma leitura muito pragmática, né? Muito objetiva,
Mas o que eu quero dizer aqui é que não tem solução porque eles não querem que tenha solução. Porque tem. Há formas de lidar. Não é uma crise assim, não. Essa crise não tem solução. Tem. A solução é a transformação desse indivíduo e a tentativa, a partir dessa transformação desse indivíduo, de uma mudança, de uma conscientização coletiva. Agora, se nem o coletivo, nem o indivíduo estão dispostos a isso, a gente vai viver sob essa pressão de, foi contratado, vai ter campanha, mulheres se mobilizando, imprensa revivendo as histórias, e assim será. Agora, é uma pena, porque a gente já poderia, inclusive, ter atravessado, mas uma vez não tenhamos atravessado, a gente já poderia estar no limiar de atravessar esse ambiente de misoginia aguda. Tem informações, tem práticas, tem legislação. Então, é realmente lamentável. É, demais. Enfim. É isso, gente. Eu acho que, enfim, isso é sistêmico, obviamente, e eu acho que, infelizmente, a gente ainda vai ter que se deparar com muitos absurdos vindos ainda da galera do futebol. Infelizmente, não foi o primeiro, não foi o último. Vai vir mais por aí. Espero que não direcionado à violência contra a mulher. Enfim, a gente falou de tantos tipos de crimes aqui, né? Não vai parar. Não vai parar agora. Só espero que as mulheres sejam poupadas de novas violências. E da revitimização, novos crimes, né? Que foi cometidos por esses foi caras. emblemática nesse caso. Exatamente. Bom, vamos para o nosso próximo bloco. Vamos lá. Bom, minha gente, nesse bloco, vamos falar sobre o projeto de lei 2630, conhecido como o PL das fake news, que tá aí quais, já desde a semana passada voltou essa história. Quer dizer, já voltou essa história há algum tempo a partir dos ataques nas escolas, a descoberta desses núcleos de violência, né? Mas a descoberta pelo debate público, pela sociedade civil de modo geral, dessa violência a que os adolescentes e jovens crianças são expostos nas redes sociais. Essa história voltou e no final de semana esse debate cresceu bastante nas redes porque as big techs, né, como a gente chama, começaram a se manifestar contra o projeto de lei. Teve a história da queda que o Telegram caiu, né? A queda do Telegram porque não quis fornecer dados, não quis abrir os seus neonazistas da plataforma. O Telegram já caiu várias vezes por conta disso, também no período eleitoral, né? Enfim, a gente toda hora é uma plataforma que tem questões com esse tipo de obrigação de fornecer dados para a justiça brasileira. Cai, fica um tempo fora do ar, consegue eliminar, volta. E as plataformas estão se manifestando contra o projeto, que vai ser votado... Vai ser votado aonde agora, terça-feira? Ah, tá. Então, é a primeira votação na Câmara, né? Porque passou pela comissão. Eu acho que ele já foi votado no Senado, tá na Câmara, aí deve ter que voltar para o Senado de novo. Vou até ver isso, peraí. Foi aprovado na Câmara em regime de urgência ser votado na semana passada. Em plenário. Mas é que eu quero ver se tem... se já teve votação no Senado. Ela foi aprovada no Senado. E aí foi para a Câmara e está lá. Era um projeto originalmente do Alessandro Vieira, do senador Alessandro Vieira, Cidadania, de 2020. Então é um enredo que se desenrola há mais de 2 anos, há quase 3 anos. E na Câmara tem muita resistência. Bom, aí você pode querer falar mais, mas eu acho que ela aprovada, como ela teve alteração na Câmara, eu acho que ela vai de novo para o Senado, em sendo aprovada amanhã na Câmara. Eu não estou entendendo qual foi esse processo, porque na semana passada ela foi votada o texto foi votado na Câmara. Não, ele não foi votado na Câmara, foi votado o regime de urgência. É que aí ele não passa pelas comissões todas, ele vai direto ao plenário. Então, houve essa votação do regime de urgência, que eu acho que foi na segunda ou na terça-feira passada, e aí o deputado Orlando Silva, que é o relator, adicionou algumas emendas, tirou outras e apresentou o texto na sexta-feira, e o plenário da Câmara vai votar na terça. Aí, se for aprovado... Isso. Aí se volta para o Senado. Achei aqui os próximos passos. Porque como teve alteração, de onde volta ele foi ao Senado. originado. E aí o Senado aprovando, aí vai para... Aí eu não sei se o Lula que sanciona ou o próprio presidencial. Vai para a sanção presidencial. Isso. Que aí tem a possibilidade de votar ou passar, e aí
partir disso, os senadores e deputados também têm o poder de derrubar o veto do presidente ou acatar. E é aquele processo que a gente já conhece. Eu quero trazer aqui 5 pontos. Deixa eu só falar uma coisa. Fala. Mencionei, né, que o projeto é de 2020 e foi aprovado no Senado. O Senado é uma casa um tanto mais fácil de aprovação, é menos tensionada. E se resgata a urgência, a necessidade de aprovação desse arcabouço de regulação e responsabilização, são 2 eixos, das big techs, né, dessa questão das plataformas digitais, a partir, primeiro, do golpe tentado, em 8 de janeiro, por conta do uso, né, das redes sociais para incitar, para organizar, para convocar, e a gente sabe de tudo isso, a gente fala aqui da festa da Selma, da Thelma, da Velma, né, tudo isso passou pelas redes sociais, pelas plataformas digitais. E... Gente, os últimos 4 anos, 5 anos... Não, intensamente. Foi uma isso, grande enfim, no mundo inteiro. Não é nenhuma manipulação de redes não é sociais. nenhuma coisa específica do Brasil. Não é exclusividade Nós brasileira. até comentamos aqui na viagem do Lula à China e aos Emirados Árabes que ele falou de o G20 também ser usado como uma instância para uma regulação internacional. A Europa avançou muito, os Estados Unidos, por questões deles próprios e constitucionais, menos. Mas, enfim, a partir do 8 de janeiro e depois dos ataques às escolas e aquele movimento todo que a gente já falou longamente aqui, resgatou-se a necessidade dessa aprovação de um arcabouço legal para regulação e responsabilização. E aí veio a urgência, por isso a urgência. Então, assim, a gente está no calor do debate e num calor do debate também levando em conta que o Brasil, na falta de uma legislação específica, tem usado de mecanismos, digamos assim, excepcionais, emergenciais, para regular, como aconteceu na eleição, quando o TSE impôs medidas, né? Proibir anúncio 48 horas antes e 24 horas depois, ou 48 horas antes e 48 horas depois, né? Disparos de anúncios antes e depois do dia da eleição, o prazo para tirar do ar ataques, fake news, né? Informação falsa, desinformação. Foi uma resolução específica do Tribunal Superior Eleitoral, portanto, do Judiciário, sem a regulação necessária que é do Legislativo. O Legislativo tem essa atribuição. E agora, nos ataques, depois dos ataques às escolas, com aquela avalanche, aquele surto, né, de ameaças, de tensão que envolveu o Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, acho que a gente falou aqui sobre isso, publicou 2 portarias que também regulavam, em alguma medida, obrigavam a empresa a entregar. Não foi por isso que o Telegram ficou fora do ar. O Telegram desobedeceu uma decisão judicial, que era uma investigação que vinha de um ataque em Aracruz, no Espírito Santo, em novembro do ano passado. Identificaram essas células neonazistas, e a gente sabe que tem uma correlação enorme com esses ataques, com essa cooptação, alienação de jovens, de adolescentes, a partir desses movimentos de extrema-direita, supremacista, misógino, racista, enfim. O Telegram não foi interditado por conta das portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi descumprimento de decisão judicial. Mas o que a gente está vendo é que não tem esse arcabouço legal. Não falei fiscal, falei legal. Não tem esse arcabouço legal. E é preciso ter, e isso é função do Legislativo. Não é para a gente ficar criando excepcionalidades. Essa foi uma conversa que eu tive com a Nina Santos, que é uma pesquisadora fora de série dessa área de comunicação digital, de regulação, assim como o Ronaldo Lemos, muitos. Mas eu conversei com a Nina sobre isso, que, aliás, é neta do grande Milton Santos, geógrafo, grande orgulho brasileiro, né? E aí, agora a Isabela vai falar dos pontos dela, mas a Nina está envolvida num documento que 100 organizações da sociedade civil publicaram e entregaram ao relator, na Câmara, a parlamentares, a favor do PL e com algumas recomendações, algumas delas
incorporadas. Aí depois eu falo disso, vamos deixar o link. E vamos deixar o link aqui para o documento. Isso. Bom, quero começar. Não sei se vocês viram, vai ficar o link aqui também. O Boulos, Guilherme Boulos. Deputado, né? Deputado publicou federal. Vídeo nesse domingo. Não dei o crédito, mas famoso, conhecido por todos, sempre será famoso. Ele publicou um vídeo, ele tem uma série que ele faz, que é o Café com Bolos, que ele trata de temas diferentes, e o último vídeo foi sobre esse projeto de lei, em que ele elenca 5 tópicos importantes do projeto. E aí é isso que eu quero tratar aqui, para a gente entender, de modo geral, o que isso significa e por que os ultraconservadores estão contra e por que as big techs também estão contra. Qual é o lado A e lado B dessa história? Então, os 5 principais pontos desse projeto, vamos lá. Primeiro, uma coisa chamada dever de cuidado, que é o princípio que obriga a plataforma que, uma vez que sejam notificados, precisam retirar o conteúdo do ar. E aí teve uma mudança nesse projeto, porque inicialmente falava que a plataforma tinha um dever de vetar antes, de perceber antes um conteúdo nocivo e, mesmo sem ser notificada, derrubar e se responsabilizar. E para muitas pessoas isso foi entendido como uma censura, que é uma criminalização antes de fato, uma tramitação, de uma compreensão das autoridades. Seria censura e sem uma validação de quem tem atribuição para isso. Quer dizer, a plataforma censurar um conteúdo, interceptar um conteúdo e censurá-lo, envolve realmente, toca em questões de ferir o direito à liberdade de expressão. Essa conversa eu tive com o advogado Fabiano Machado, que é também um especialista nesse tema, e ele chamava atenção para isso, para que instância que vai se responsabilizar por apontar aquele conteúdo como impróprio, ilegal, de apologia. Uhum. Então, o dever de cuidado parte daí, né? Se manifestar a partir da notificação, a partir de ser provocada. Porque o texto anterior falava que elas deveriam atuar preventivamente. E aí essa que foi a questão. E aí a versão mais recente do texto fala que deve atuar hábil e diligentemente quando forem notificadas. Então, esse é o principal ponto, né? Obriga a plataforma a se excluir, enfim, os conteúdos, uma vez que notificados, a retirar esses conteúdos do ar. Deixa eu fazer sobre isso que você está falando, porque é engraçado, porque essa questão do dever de cuidado, identificar conteúdos ilícitos, tais como apologia ao crime, indução ao suicídio, injúria racial, ataque ao Estado Democrático de Direito, entre outros, seriam novos temas, né, incluídos, novas ilegalidades incluídas, mas o deputado Orlando Silva, que foi o relator né, da Câmara, ele chama a atenção para o seguinte: as plataformas já fazem isso em casos de pedofilia ou de direitos autorais, sem denúncia. E é verdade, você posta uma música, né? Todo mundo sabe. Você posta um vídeo que seja de direito autoral, sei lá, da Globo, qualquer coisa no YouTube, derruba imediatamente, o algoritmo derruba imediatamente. Um vídeo com uma música que não é autorizada, o vídeo fica mudo, é derrubado imediatamente. Então, já faz parte do rastreamento, esse tipo de algoritmo já está embutido. Mas, para algumas coisas sim, para outras coisas não. E as próprias plataformas já têm nos seus termos de uso que não pode essa lista toda aí. Tanto que quando você aperta para denunciar algum conteúdo, aparecem todas essas opções. Né, discriminação religiosa, sexual, de gênero, de identidade, bullying, automutilação, suicídio, armas, drogas, aparece tudo. Mas aí você denuncia e raramente acontece alguma coisa. Quando acontece do conteúdo cair, isso muito tempo depois, né? Não tem a velocidade que deveria. Segundo tópico, análise de riscos sistêmicos. As plataformas têm que apresentar relatórios periódicos de movimentos, ondas e comportamentos digitais, identificando esses padrões. Isso aconteceu, né, extremamente importante, aconteceu depois, que não foi nem pelas plataformas, mas com essa investigação, a partir dos ataques das escolas. A gente foi descoberto, a gente falou aqui, né? Muitos grupos, muitos fóruns foram derrubados, muitas pessoas foram presas, foram achadas através desse rastreamento. Mas isso só acontece quando é um movimento das instituições, né, policiais, enfim, de investigação, atrás desses criminosos. As plataformas não disponibilizam nenhum tipo
de alerta, de curadoria, de alertar as autoridades de, vai ter, estão combinando aqui, tem uma onda de citações ao 8 de janeiro, ao dia 8 em Brasília. A gente está percebendo esse sistema. Tem uma onda de... E isso, assim, caberá a interpretação, e aí eu vou chegar lá, a esse órgão regulador, mas esse tipo de relatório, pode ser nada ou pode ser tudo. Então, sei lá, vamos todos fazer uma manifestação de 1º de maio. Isso pode não ser alerta nenhum para a polícia, para nenhum tipo de violação ao Estado Democrático de Direito, a nada, mas pode. Então, qualquer tipo de onda ser notificada. E aí cabe a interpretação dessas violações a esse órgão regulador, que aí é o ponto 3, que é quem é que vai fiscalizar isso. E aí propõe a criação de uma entidade autônoma, o comitê gestor da internet, com representações diversas, inclusive da sociedade civil, e que tenha também um canal de denúncias direto à parte das redes sociais, da parte dessas empresas, que as pessoas possam diretamente apresentar denúncias para esse comitê. Então, você não fica refém só de denunciar para as plataformas. Você tem um canal nesse comitê em que você faz esse direcionamento. A Polícia Federal tem um canal de denúncias de crimes virtuais que você pode denunciar, você bota o link, print, não sei o quê, e denuncia diretamente para a Polícia Federal. Mas a gente, de fato, não sabe o quanto esse sistema dá conta, se essas denúncias chegam, qual é a velocidade, como é que funciona esse canal de denúncias. É uma coisa que não tem muita informação, existe lá um link. Quando acontece esse tipo de coisa, as pessoas, em geral, falam, manda para a Polícia Federal, denuncia no canal da Polícia Federal e tal. A gente não sabe exatamente como isso funciona e qual é o tamanho dessa estrutura que a Polícia Federal tem para receber esse tipo de denúncia de crime virtual. Então, ter um outro canal autônomo também é relevante. Sei lá, seria o equivalente a você comprou um produto na internet, reclamou no canal do produto, não funcionou, reclamou no Reclame Aqui, não funcionou, você vai no Procon. Aí você protocola uma reclamação no Procon, rapidamente tudo se resolve, né? A gente sabe que é isso. Ou com as operadoras de celular, abre um chamado, uma denúncia na Anatel, em 5 segundos o seu problema se resolve. Então, tem outras instâncias da nossa vida que têm canais paralelos, oficiais de denúncias regulados e que funcionam, né? Funcionam perfeitamente bem para o consumidor. Outro ponto, propaganda. Isso eu achei muito interessante, o negócio da propaganda. Se você quiser comprar propaganda, pagar por uma propaganda, a plataforma controlar a identidade. Então, que as plataformas exijam identificação por meio de documento válido em território nacional de anunciantes de publicidade ou daqueles que querem impulsionar algum tipo de conteúdo. Então, quer impulsionar seu conteúdo, quer colocar um anúncio para viralizar, entrar em todos os vídeos do YouTube, como foi, né, nesse segundo turno, a quantidade de anúncio que teve nas eleições do Bolsonaro em todos os tipos de canais, seja de esquerda, direita, de criador de conteúdos que tinham ou não a ver com política, com identificação. A ideia é tentar coibir, especialmente anúncio de golpe financeiro, ou anúncios que propaguem notícias falsas. A responsabilização civil das plataformas, essa é uma parte muito importante, que as plataformas terão 48 horas para retirar os conteúdos que violam as leis e uma multa contabilizada por hora. Então, cada hora que a plataforma não cumpre uma decisão, uma notificação, ela começa a ser multada e a multa pode chegar ao máximo de 50 milhões de reais de multa, que para essas big techs é o troco do café. Terá espaço também para recorrer de decisões, né, de exclusão dos conteúdos, isso é importante dizer. E tem uma parte que me interessa muito nesse fato, que é a remuneração do conteúdo jornalístico. Entendendo o conteúdo jornalístico, fala-se do conteúdo jornalístico, e aí tem uma pressão para incluir o setor artístico também. Mas a lei fala especificamente de conteúdo jornalístico, porque, assim, vou chegar lá. A lei fala de remuneração do conteúdo jornalístico, entendendo que é pagamento de direito autoral, que os portais, os veículos jornalísticos colocam nas redes sociais precisa ser remunerado. E aí terá direito à remuneração pelo texto empresa com ao menos 2 anos de formação e que produza conteúdo jornalístico original de forma regular, organizada, profissionalmente e que mantenha endereço físico e editor responsável no Brasil. E as plataformas também ficam proibidas de deletar ou restringir ou não receber mais conteúdo jornalístico para se eximir desse pagamento. Então,
então agora a gente vai deletar aqui a parte jornalística, a gente não quer mais jornalismo para não ter que pagar. Não pode. Então, pensar essa remuneração. Ângulo de Grilo compete em todas as categorias, atende a todas as categorias da lei. Pois é, mas aí também você tem que entender defina, né? Sim, também tem esse empresa debate. O que jornalística. é esse veículo jornalístico? Exatamente, porque aí você não pode privilegiar um grupo e excluir o jornalismo independente, que é, em alguma medida, Sim, o que faz o É o Angu quê, e né? Tem tantas que ter outras. CNPJ, Né? Não são tem que ter empresa empresas. aberta. Exatamente. Isso tem que estar qualificado na regulamentação. Porque tem conteúdo que é jornalístico, mas que, eventualmente, não está formalmente constituído como uma empresa jornalística. Sim, entender Eu acho que isso é importante ser destacado. Os apresentadores ou os fundadores inscritos no... Como é aquele negócio? No Ministério do Trabalho, como jornalista, né? Ter o registro de jornalista. Isso, com registro, né? Os responsáveis tem que ter um editor responsável com registro de jornalista, tem que ter um CNPJ e uma atuação, né, um código de serviço textual. que contemple produção Isso é importante, jornalística. gente, inclusive, para coibir que esses influenciadores, criadores de conteúdo que se passam de jornalista ou querem se passar de comunicadores, de formadores de opinião, sejam remunerados ao postar fake news. Então, isso também é uma questão. Pode tornar mais difícil, de certa forma, porque fala, né? Ao menos 2 anos também de empresa, ao menos 2 anos de formação, a empresa com ao menos 2 anos de formação. Isso cria uma peneira para muitos conteúdos independentes, cria uma mas barreira, também né? é um jeito de você coibir esses grandes influenciadores, criadores de conteúdo, influenciadores que espalham fake news e que viralizam numa medida gigante, dessas pessoas serem remuneradas não só pelas suas visualizações em algumas plataformas, mas também pelo seu conteúdo de forma inadequada, né? Que não seja jornalismo sério. E eventualmente também coíbe você, em alguma medida, promover e financiar, né, remunerar conteúdos, produtos jornalísticos, né, supostamente jornalísticos, criados para momentos pré-eleição. 2 anos no mínimo, você completa um ciclo eleitoral, né? A gente tem eleição de 2 em 2 anos. Então, você não permite que o cara que foi criado ali em 2022, né, às vésperas da eleição, com determinada orientação, seja remunerado, né, a partir do interesse num projeto político específico. São coisas que a gente precisa pensar e se debruçar. Agora, o debate sobre remuneração de conteúdo é fundamental, porque... Olha, se eu perdesse um fio de cabelo, a gente trabalha de graça para as plataformas. Eu estava careca, porque vocês também já estão carecas de saber tanto que eu falo disso aqui. A gente não ganha R$1 de monetização das plataformas pela produção no Ângulo de Grilo. A única plataforma que remunera por plays, vocês sabem que é a Aurelo, que agora está, inclusive, trocando virando outra coisa, virando uma plataforma para criação de comunidades, de conteúdo exclusivo. Nem é mais só um player de áudio como é o Spotify, como é a Deezer, enfim. A Aurelo está virando uma outra coisa, um outro tipo de plataforma. Mas dessas que a gente conhece que a gente chama de agregadores de podcast, né? Ou então de players, streamers de áudio, não tem, ninguém paga nada. É absurdo, porque a gente leva audiência para essas plataformas. Você está aqui ouvindo a gente vai indicar para vocês outro podcast, a gente vai indicar para vocês outra música, e vocês vão ficando mais tempo nessas plataformas, e o tempo gasto nessas plataformas é dinheiro que eles ganham. Eventualmente, vocês fazem uma assinatura premium para não receber anúncio, né? Fico muito tempo aqui, é um saco esse monte de anúncio. Então, você está pagando diretamente essa plataforma. Então, assim, esse é um dos pontos. Só um parêntese, antes de eu falar do ponto das Big Techs, mas os artistas também estão fazendo, o meio artístico também está fazendo uma pressão para
regulamentar melhor, mudar a regulamentação sobre o pagamento de direitos autorais e a monetização também de produtos culturais e de artistas, músicos, enfim, com pouca visibilidade, que ainda estão começando o início de carreira, para um pagamento mais formal e fiscalizado desses royalties para os artistas também. Então, a gente sabe que o que as plataformas pagam para os artistas é irrisório. Ninguém vive de pagamento de direito autoral. Pois é, você tem que ter música. milhões, né? Isso piorou demais, esse pagamento de direito autoral, a partir das plataformas, desse momento aí de tudo ser de stream e tal. Então, para os artistas também está péssimo, especialmente para os artistas menores, é óbvio. É uma rentabilização muito inferior do que em outros tempos, com ECAD, não sei o quê, em outros momentos, né, de rádio e tal. Então, também tem uma pressão dos setores culturais de incluir também, dentro dessa história da remuneração dos conteúdos jornalísticos, também pressionar para a remuneração, para uma reformulação dessa remuneração dos produtos culturais, de música e tal. E aí, o que eu queria falar das Big Techs, por que elas estão contra esses negócios? Usando a capa da censura, né, assim como a extrema-direita, por que a extrema-direita está contra essa lei? Porque não vai poder mais criar os grupinhos no Telegram para fazer manifestação com chavo para tentativa de golpe, não vai poder mais distribuir fake news como distribuía, né, e passar impunemente, e isso para eles é péssimo. Tem uma questão do conteúdo científico, né, que foi uma coisa que foi muito forte na pandemia, inclusive está nas recomendações do documento que eu mencionei, que é o enfrentamento à desinformação socioambiental, porque tem terraplanismo, enfim, tem tudo que a gente sabe. E as redes sociais são usadas. Supremacia, racismo, né? Tem todo tipo de ataque, de discriminação, de ofensas que estão no cardápio, né? No repertório dos extremistas de direita. E, obviamente, isso desagrada. Os caras querem ter o direito de violarem as leis. Mentir, atacar. De serem discriminatórios, exatamente, de serem violentos, livremente, de propagarem conteúdo falso. É o direito de ser criminoso. É isso, é basicamente isso. Porque tem esse argumento da censura, né? Que isso infringe a liberdade de expressão. Você tem toda a liberdade de se expressar, desde que você não cometa crimes durante a liberdade da sua expressão, do exercício da sua liberdade. A partir do momento que você não é um direito absoluto, leis, né, dentro da sua liberdade de expressão, você perde. Isso já configura outra coisa. Então, é muito fácil entender por que essas pessoas estão contra esse tipo de regulamentação, de fiscalização maior desse universo de redes sociais. E o Boulos dá esse exemplo, né, nesse vídeo que eu citei, que ele fala: você não chega para alguém na fila do supermercado, começa a xingar essa pessoa, ameaça de morte, agride, fala que vai matar, não sei o quê, e nada acontece. Se isso acontecer com alguém, você chama a polícia e essa pessoa vai responder pelos atos, né, dentro do nosso sistema. Ela vai responder por esses atos inflacionários. Você tem a quem acionar, você tem a quem ligar, você tem um processo judicial. Na internet, não. É um território em que você pode fazer absolutamente qualquer coisa, não há nenhum tipo de responsabilização, não há uniformidade das plataformas com o que fazer e como é que é o processo dessas denúncias, e nem a obrigação de que elas realmente cumpram, né? Se tirar do ar, beleza, se não tirar também, não tem nada que obrigue as plataformas a atuar contra discurso de ódio. Então é muito fácil... Esse é um ponto importante. Você não tem essa liberdade na vida real e objetivamente acaba tendo no mundo virtual. É uma coisa que o Alexandre de Moraes fala muito, né? Ele que também estudou e acompanha bastante esse tema e é um defensor, né, da regulação. Gente, o que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Eu acho surreal que isso seja... O que é crime no mundo real tem que ser crime no mundo virtual. Que isso seja, assim, um grande debate e não uma coisa absolutamente óbvia, né? Mas, enfim, é a distorção completa do conceito de liberdade de expressão para usar esse conceito distorcido como argumento de violação de leis e agir de forma criminosa nas redes sociais. Então é muito fácil entender por que a extrema-direita está contra, por que esse projeto ficou conhecido como
pele das fake news, porque no início era sobre isso, e eu acho que nos últimos tempos virou, para mim, o grande mote é o discurso de ódio, é a violência, são esses grupos neonazistas, esse grupo de cooptação de adolescentes para violência, como a gente tem falado aqui. Eu acho que nesse momento do debate, o foco é outro, né? A gente está movido, nesse momento, a outro nicho de violência e de discurso que não são as fake news. E aí, por que as Big Techs estão contra isso? Bom, usando a capa, né, desse negócio da liberdade de expressão, que é censura, não sei o quê, o fato é, se tirar do ar os conteúdos que violem esses direitos, que ajam com um discurso de ódio e com fake news, essas propagandas enganosas, esses anúncios que são pagos de golpe financeiro, de fake news, se tiver que prestar contas da sua identidade para postar uma propaganda de golpe, se tiver que tirar do ar os conteúdos que estão viralizando, angariando milhões, milhares, milhões de visualização, movimentando aquele grupo, trazendo audiência, isso é péssimo. Porque essas companhias, essas empresas, lucram com audiência. E o que dá audiência? Polêmica, violência, discurso de ódio, porque, né, tem a galera que se irmana e engaja porque concorda, e tem a galera que engaja porque discorda. Então não tem nada que dê mais audiência do que você promover um discurso que seja imoral, ilegal, porque tem o engajamento dos que concordam e o engajamento dos que discordam e que se posicionam contra. Então, o que fortemente movimenta essas redes, essa audiência, que dá esse engajamento, são esses conteúdos falsos e imorais e ilegais, né? A gente tem aqui, o Alexandre de Moraes derrubou nas eleições grupos do Telegram que tinham 200 mil pessoas. Vocês lembram dessa coletiva que foi dada? Que ele falou isso? Que era um grupo que tinha 200 mil pessoas, foi derrubado? Imagina agora o Telegram não poder ter grupo com 200 mil pessoas. Isso para a plataforma é péssimo. Imagina o YouTube ter que restringir canais enormes da extrema-direita porque estão postando vídeos, engajando e tendo milhões de visualizações com discurso de ódio. Para a plataforma isso é péssimo. Imagina agora o Spotify, que também está colocando anúncio entre os podcasts. Eu acho que são só os podcasts exclusivos do Spotify que estão recebendo esses anúncios. Não sei se o Ângulo de Grilo, se nosso podcast aparece anúncio aqui do Spotify, mesmo para quem paga o Premium. Se você ouvir qualquer anúncio aqui dentro do Ângulo de Grilo contra esse manifesto que o Spotify está colocando espalhado pela plataforma contra o projeto de lei, nos avise, porque o Spotify está anunciando entre os conteúdos o seu próprio manifesto contra, falando de liberdade de expressão e tal, e a verdade é que eles não querem pagar mais para os artistas. Não quer pagar para direito autoral, não quer pagar mais direito autoral, nem para os artistas, nem aumentar essa remuneração, porque paga pentelésimos de centavos por play, e não quer passar a pagar para produtor de conteúdo jornalístico. É por isso. Eu nem acho que, assim, eu realmente nem acho que o Spotify é a plataforma que seria mais prejudicada por esse negócio de discurso de ódio. Né? Não é o foco, não é o podcast e, enfim, música, não é o foco desses produtores de conteúdo, de extrema-direita, de fake news e desses fóruns de discurso de ódio. Não é o Spotify, não é a Deezer, não é nada disso. Então, o lobby deles é outro. Não tem que pagar mesmo pelo conteúdo que está sendo disponibilizado na plataforma deles. Mas o YouTube, que está colocando isso, né? O YouTube agora você vai subir um vídeo no seu estúdio de criadores, aparece um banner para o link do manifesto deles contra o projeto de lei. E a gente não pode deixar que se popularize esse discurso de que as plataformas estão contra porque vai ferir a liberdade de expressão. Isso não é verdade. As plataformas estão contra porque elas vivem e elas ganham dinheiro e elas lucram com a exploração desse discurso de ódio, com essa máquina de produção de fake news, com esses fóruns de violência. Bom, eu não sei se vocês viram a matéria, que é das piores reportagens, mais violentas, mais brutais que foi ao ar no Fantástico hoje, extremamente importante que se fale disso, mas assim, é aviso de gatilho para todos os tipos de violência que vocês podem imaginar, de preferência, nem sei se assistam isso, ou melhor ler o que, sei lá, ver por escrito do que assistir. Uma matéria tenebrosa que foi ao ar no Fantástico falando sobre os grupos de violência, de chantagem,
de imagens explícitas de violência, de pornografia de menores de idade, de atos de violência contra animais, de automutilação no uma coisa Discord, que é uma brutal rede social que tá muito sendo usada feito. para quem joga online, né, para quem faz live jogando. Na pandemia foi muito usado para grupo de estudo, até por professores, por escolas, porque é uma plataforma que permite que você entre ao vivo, né, nos seus fóruns, nos seus grupos, nas suas comunidades ali, que são os servidores, né, como é chamado no Discord. E tem servidores que propagam violência absurda, indiscriminadamente, menores de idade, uma coisa assim, bizonha. Então, cai o pano de que isso acontece só na Deep Web, que é só muito secreto. Não é, gente. Esse já era o debate que vinha da história dos ataques às escolas, né? Olha, isso não é uma... Tinha interação no Twitter. Não é só Deep Web, é nas redes sociais que a gente está... Entre esses mentores desses ataques às escolas. Tem um nicho enorme também dessas violações no TikTok. Então, assim, não é exclusivo, fora o quanto o YouTube também lucra com essa propagação dessas publicidades de golpe, de joguinho, de não sei o quê, de pirâmide financeira, de fake news, tudo isso. Então, essas plataformas lucram muito, porque no fim das contas, você vira para o anunciante e fala assim: o meu tráfego de audiência é 50 milhões de acessos por dia, é 50 milhões de acessos por mês. E o anunciante não vai saber, não quer saber e não vai saber, porque não há transparência, quantos milhões são de conteúdo que você está engajando na sua plataforma é de conteúdo ilegal, imoral, proibido, discurso de ódio. Isso não aparece. Uhum. Então, o fato é, com conteúdo bom, ruim, que viole, legal, imoral, seja lá o que for, o que importa é a produção final de número. É o que vai virar para o anunciante e falar: olha aqui como a minha plataforma movimenta. Você vai pagar X para colocar o seu conteúdo dentro desse tráfego aqui de audiência de público. A qualidade não importa, só a quantidade. Então, se as plataformas perderem quantidade, vai doer no bolso. Se derrubar esses fóruns, vai doer no bolso. Se derrubar esses canais no Telegram que tem 200 milhões fazendo fake news, vai doer no bolso. Então, essa é a grande questão. Por que essas plataformas estão contra? Então, não caiam nesse papo de liberdade de expressão. Não é sobre isso. Não há defesa, não há interesse das plataformas nesse papinho de censura de liberdade de expressão. O negócio é dinheiro. A motivação é dinheiro. Perder dinheiro. Então, não deixem que esse papo se propague. Vocês veem a galera falando: porque as plataformas estão envenenando a nossa liberdade de expressão. Não. Estão defendendo o bolso delas. Não vem, não. E, por favor, plataformas de áudio que estão aqui ouvindo no algoritmo Angu de Grilo, paga os podcasters. Monetize o trabalho dos podcasters. Eu não aguento mais falar sobre isso. Que bom que eu tenho a oportunidade de falar diretamente com as plataformas também. Estive na Rio 2C, estava lá o representante do YouTube, estava lá o representante do Spotify. Eu fui perguntar: e aí, vai pagar a gente quando? Porque a gente está produzindo de graça por essas plataformas. Óbvio que não assim, mas isso que eu estou falando aqui informalmente com vocês. Mas pude levantar essa bola. A gente está produzindo de graça. Qual é o projeto de monetização? O Spotify disse que está com 2 projetos já em andamento para monetizar os podcasts, e o YouTube também está trabalhando em novas ferramentas para receber melhor esse conteúdo que é só em áudio dos podcasts e não só em vídeo. O YouTube já tem o seu programa de monetização, mas é uma plataforma que não funciona muito bem só para áudio, né? Então, também estou aí de olho no que vai acontecer dessas monetizações, mas não canso de falar. Podem me boicotar, eu vou continuar falando. Tem que pagar. As pessoas não falam porque, meu Deus, não sei o quê. Plataforma boicotando. Não me interessa, tem que pagar. A gente não recebe nada desse povo aqui. Tá aqui trazendo audiência, tá trazendo audiência que paga por esse sistema e não recebe R$1 por isso. Não pode. É isso. Acabei, falei tudo que eu queria. A última coisa é que o Orlando Silva acabou tirando do projeto a previsão de um órgão regulador, porque não havia acordo em relação a isso. Como seria constituir uma agência reguladora que seria dedicada a balizar, né? A interpretar, a balizar, a multar, a agir. Chegou-se a levantar a possibilidade de a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, assumir esse papel,
Tem muitos especialistas que acham que haveria, inclusive, conflito de interesse, porque a Anatel é reguladora de telecom, das operadoras, e as operadoras também têm uma ligação, né, contratual e interesses a defender em relação às plataformas, tanto que quando há decisão judicial para tirar do ar uma plataforma, a notificação é para as operadoras. São as operadoras que tiram do ar e as lojas, né, que bloqueiam o download dos apps dessas redes sociais. Então, há uma leitura de que, se fosse a Anatel teria conflito de interesse, porque ela age em relação a um setor e seria outro setor, teria um cruzamento aí. O deputado Orlando, porque não houve nenhum tipo de acordo, há muito medo de que é exatamente esse órgão autônomo, independente, regulador, que terá poderes de determinar, né, comportamento. Quem indicaria? Seria ligado a governo, membros do governo, membros de academia, das próprias empresas? Como é que seria essa composição? Como não houve acordo sobre isso foi tirado do projeto. Mas eu tinha é falado algo desse importante, ponto, que ainda você ter estava essa a instância. princípio. Pois é, mas e aí? Quem é que vai Tá regular, fora. então? Quem é que vai fiscalizar? As próprias plataformas. Não, aí se vai pensar numa alternativa posterior. O projeto não está mais, digamos assim, recomendando um formato. Vai ter que ter mais debate. Então, eu tinha citado E esse aí, ponto como dentro dos o deputado pontos Orlando do vídeo do Boulos, mas já foi, então, retirado. Era um dos pontos extremamente importantes enfim, na nossa leitura, porque terceiriza essa regulação, porque continuar isso na mão das empresas não resolve, né? Basicamente, não soluciona nada. É como funciona agora. Se não tiver uma entidade à parte, vai continuar a mesma coisa. Vai ser preciso, tem muita inspiração da legislação europeia, tem algumas questões importantes que ainda vão precisar ser decididas. Eu mencionei até essa questão aí do conceito de... Tem muito produtor de conteúdo de pequeno porte, né, os chamados influencers, que estão preocupados com essa remuneração e essa classificação sobre empresa jornalística, conteúdo jornalístico, o que isso efetivamente significa, e acho que procede. Mas, enfim, a tendência é de que esse projeto seja aprovado. Eu acho que não tem muita gente achando que ele vai caducar, não. Inclusive, Arthur Lira parece muito interessado. A gente vê o judiciário interessado também nessa aprovação. Então, esse é, ao mesmo tempo, uma pauta, né, de reflexões e um pop-up para a gente acompanhar ao longo da semana. No documento que vocês vão ver, também tem recomendações em relação aos termos de uso, seja explícito, sobre racismo, misoginia, LGBTQIA+, fobia e a desinformação socioambiental, que envolve tanto ciência quanto a questão da proteção ao meio ambiente, porque tem muito negacionismo nisso aí também, né? Sim. Bom, vamos para o nosso fechamento? Vamos! O que tu quer falar, Flaviol, nesse final aí desses pop-ups? Habla. Partido Colorado, né? Esse fim de semana teve eleição tudo, presidencial, legislativa. O Paraguai não tem segundo turno, né? É uma eleição em primeiro turno com a maioria absoluta. E deu o Partido Colorado, nem exatamente o partido foi meio rachado, né, para a eleição, mas o Santiago como é que é o nome dele, hein? Santiago foi eleito novo presidente do Paraguai nesse último domingo pelo Partido Colorado. De Santiago direita, Penha foi eleito economista, conservador. Exatamente. E que já governa o Paraguai há 70 anos, exceto 4 anos, um período do Lugo. 70 anos é uma loucura. Governou na ditadura, na democracia, né? É, de fato, uma coisa muito impressionante. Mas houve o crescimento de um candidato de extrema-direita, que é fã do Bolsonaro e do Trump, conhecido como o Bolsonaro paraguaio, Paio Cubas, 23% dos votos, e o Efraim Alegre, que era o cara da coalizão, em tese, né, de centro-esquerda, mas não tem esquerda. O Ariel fala sempre isso, não tem esquerda no Paraguai. Paraguai tem vai bem. Direita, centro-direita. Não é exatamente uma coalizão que você possa chamar de uma coalizão de esquerda, mas o noticiário tem chamado assim. Eram 14 partidos de centro e centro-esquerda
que tiveram uma maluquice. 27,5% dos votos. O Efraim Alegre já tinha sido foi candidato a presidente pela terceira vez, terceira derrota dele. Mas o que mais chamou a atenção foi o Santiago Penha foi eleito com aproximadamente 43% dos votos, mas essa votação do Cubas foi muito alta. E ele é aquele cara antipolítica. Disse que tem 2 milhões de brasileiros morando no Paraguai, 100 mil são criminosos que têm que ser assassinados, têm que ser mortos. É um cara desse já tipo. passamos por isso. Força aos paraguaios. E teve uma proporção de votos desse eleitorado, que a gente já viu esse filme, né? O eleitorado descontente, o voto de protesto, foi nele, da antipolítica. Eu só quero fazer uma observação que eu vou rir para não chorar, que é o Globo fez uma... Como é que fica, então, entre... Veja o mapa político da América do Sul após a eleição do Paraguai, né? Quem é que está aí na esquerda, qual país que está comandado pela esquerda, direita, centro, não sei o que, nananã. E aí eles classificam o Santiago Penha como centro-direita. E aí o parágrafo começa com: pai aos 17 anos e defensor da auto-intitulada família tradicional. O cara que é descrito como família tradicional, conservador, partido conservador é centro-direita. Que essa perspectiva que tem, que é só porque tem uma extrema-direita, quase um nazista, a direita vira centro-direita. Aí agora ninguém quer mais ser direita, agora tudo é centro-direita porque tem um neonazista quase candidato, aí a direita vira centro. Não, a direita continua sendo direita. A extrema-direita virou a nova direita. Não virou, não. Deixa eles lá na extrema, aí tem a direita, aí tem esse centro, que também, em geral, esse centro é meio direita. E aí tem ali a esquerda, que aí é tudo, meu Deus, é tudo extrema esquerda, né? Passou do centro é extrema esquerda, mas passou do centro para lá é tudo uma direita ali mais ou menos, tudo moderado. É uma direita democrática. Desculpa. Mas é engraçado. Mas assim, é importante olhar para esse mapa da América do Sul, quer dizer, o Paraguai continua com a direita. É importante olhar os outros governos, quer dizer, Lula, Boric, que fazem essa tentativa de frente ampla. O que está acontecendo na Colômbia, né? O Petro pediu a renúncia de todo o seu ministério e substituiu os caras da frente ampla, do centro, da direita, por aliados de esquerda. A Colômbia deu uma guinada, isso é uma coisa para a gente observar. Que a Colômbia está dando uma guinada para a esquerda verdadeiramente. Se for Vamos sonho, ver no não que me isso vai dar, né? Tá. Esse é um ponto importante de a gente observar daqui em diante, porque vamos ver o que vai acontecer com a Colômbia, porque, como previsto, e aqui quem é Anguler sabe disso, eu dizia, não é só sobre se eleger. Esses governos que estão sendo eleitos a partir da ameaça explícita da extrema-direita estão com imensa dificuldade de governar, porque foram eleitos, um executivo eleito na margem na frente democrática, mais legislativos, com composições muito, digamos assim, variadas e com participações cada vez mais relevantes da extrema-direita e da direita. Então, isso dificulta muito a governabilidade. Eu já tinha falado isso aqui desde as eleições americanas, né, do Biden e do Trump. Você vê, o Trump é um pré-candidato, o Biden, na semana passada, anunciou também a sua pré-candidatura à reeleição. Nas eleições de meio de mandato. Pois é, perdeu a maioria na Câmara, né, na Câmara dos Representantes, só tem no Senado, manteve no Senado, mas é uma condição difícil. O Macron, na França, e a partir daquele ato autoritário do Macron, as pesquisas indicam um crescimento dessa extrema-direita. E que já passou um sufoco com a Marine Le Pen também nas eleições. E hoje, 1º de maio, a França assim, já está embaixo de fogo, tudo incendiado lá, como sempre, ainda nessa onda dessa história da aposentadoria e tal. Então a gente precisa prestar atenção nisso, nesse desenho do mapa, olhar a Colômbia, olhar Paraguai, porque está fazendo 50 anos do acordo de Itaipu Binacional e tem uma revisão. E aí a gente vai ver de que maneira que o Brasil vai renegociar isso. Itaipu é uma hidrelétrica que por isso que a gente chama de Itaipu Binacional, ela é dividida entre Brasil e Paraguai, por causa do Rio, né? E aí cada um tem direito a metade da energia gerada.
O Brasil usa a sua metade e a metade que o Paraguai tem direito, ele só usa, acho que 35% ou 15%, e 35% ele é obrigado, o excedente ele é obrigado a vender para o Brasil. E ele vende ao Brasil, e a queixa do mundo político do Paraguai é que ele vende a energia por um preço abaixo do custo, vende barata. Ele poderia vender mais caro para outros países se ele dispusesse dessa energia. Esse é o Gente, centro. mas aí também irmandade nenhuma, né? Pelo amor de Deus. E o Mercosul? Mas é que o Brasil fez a maior parte do investimento. Mas eu acho justo que se venda mais barato 1973 pro ainda era Brasil. A empresa ditadura dos dois. militar. Ai, gente, olha, esse negócio de política realmente não dá pra mim. Eu não tenho estômago para esses acordos. Mas assim, o país precisa, né, de recursos. Eu acho que a gente vai caminhar para uma solução intermediária. A história especialmente do Lula, né, no governo, é muito nessa direção de buscar acordo e, em alguma medida, cooperar com os vizinhos sul-americanos, até como uma estratégia de reforçar a liderança brasileira. Quando houve a negociação praticamente semelhante do gasoduto Bolívia-Brasil, o governo Lula, à época, também concedeu melhores condições à Bolívia, de remuneração. Eu acho que vai ser, embora não seja do mesmo perfil ideológico, melhor para o Paraguai sendo o Lula do que sendo o Bolsonaro. Outra peculiaridade não há registro de que seja melhor para alguém o Bolsonaro. Para país nenhum. Não, mas é porque por afinidade ideológica pode-se pensar que né? E não necessariamente. Mas outra peculiaridade da questão do Paraguai é que o Partido Colorado reconhece Taiwan como um país. Já vi que tinha quais reconhece a soberania de Taiwan. E isso gera muita dificuldade em acordos comerciais com a China, porque a China retalia, né? Quem não reconhece. E aí tinha uma questão, porque o resultado da eleição pode ter um impacto em negociações que estão envolvendo aí Mercosul, daqui a pouco, aí o Brasil China. se estranha com a China por causa do Paraguai. Ai, gente, é muita perturbação, juro por Deus. Eu não consigo entender o que faz uma pessoa trabalhar com política. Eu falo, gente, juro por Deus. Não, com relações internacionais, mas é interessante de toda forma. É muita perturbação na mente de quem trabalha com isso, não dá não. Então, aí no mais, o Lula começou a anunciar o seu pacote de bondades, né? 1º de maio, fez um pronunciamento em cadeia nacional no domingo à noite para anunciar a correção da tabela do imposto de renda. Quem ganha até 2.640 não vai mais pagar imposto de renda. Antes a isenção era até 1900 e pouco, 1913 ou 1933. Anunciou o salário mínimo de 1.320 e que vai encaminhar o projeto de lei para o Congresso Nacional, fixando uma regra de ganho real do salário mínimo todo ano. O salário mínimo estava parado, né, estagnado no governo Bolsonaro, e havia 6 anos, pegou inclusive o governo Temer. Essa regra, quer dizer, o governo Temer é porque houve a recessão e aí a regra era crescimento do PIB. Como o PIB não cresceu, não teve reajuste e o Bolsonaro dobrou a aposta nessa direção. Uma gente de quinta. Faz tempo que eu não falo. Uma gente de quinta, para quem gosta. O salário mínimo é importante, é uma unidade de referência importante no mercado de trabalho brasileiro. Quer dizer, corrige aposentadoria, pensão, o benefício de prestação continuada, o BPC, tem um impacto forte na folha de pagamento de servidores, principalmente de municípios pequenos. Então você tem, eventualmente, aí um efeito, né? O aumento do salário mínimo tem um efeito na atividade econômica, quem ganha salário mínimo gasta, não é poupador. O aumento agora foi de R$18, R$18 são mais ou menos 2 quilos de feijão e 3 quilos de arroz. Ou 3 quilos de arroz. Para quem vive do salário mínimo deve fazer diferença, embora faça pouca diferença para muitos brasileiros, principalmente os formadores de opinião. E uma nova regra que permita aumento real, sem dúvida alguma, faz bem às pessoas, à quantidade de brasileiros, aos milhões de brasileiros que têm sua renda vinculada ao salário mínimo. Nos governos Lula anteriores, o salário mínimo valorizou 70% acima da inflação, 74% acima da inflação. A política de ganho real do salário mínimo produziu também redução de desigualdade. É isso, gente. Então, pop-up aí dessa semana. E também a gente ficar de olho nessa terça-feira, como é que vai ser a votação
do projeto de lei 2.630, das fake news. Vamos pressionar, vamos ficar de olho. Como é que vai ser o desenrolar dessa história? É isso, falamos, né? Hablamos? É isso. Então tá bom. Então, até terça-feira que vem. Hablamos um monte. Quero deixar um beijo emocionado para Alcione, para Mangueira. Mangueira fez 95 anos, eu estive lá na celebração com um show maravilhoso da Alcione, foi inesquecível ver a Alcione cantar na quadra da Mangueira, seu repertório, foi lindo, ela que está comemorando, né, 50 anos de carreira. Deixar um beijo para o Lulu Santos, que faz 70 anos essa semana e vai fazer um show na quinta-feira no Village com transmissão pelo canal Multishow, então quem, né, não for, dá para assistir ao vivo pela TV e acho que vai ser incrível. Meu querido amigo Marquinhos de Oswaldo Cruz se apresenta no Teatro Rival, também na quinta-feira, dia 4, às 7h30 da noite. Eu acho imperdível, eu sou fã do Marquinhos, um grande partideiro, um grande versador, um grande compositor, um grande portelense. Beijo na Portela, parabéns pela 3ª edição da Fli Portela, foi lindo. Biblioteca Flávia Oliveira representada lá, com a galera, minha galera Carla, Aniceto e sua grande equipe. Foi super legal, tinha um monte de criança brincando, se divertindo com as atividades e vendo livro, ganhando livro da biblioteca, lindo de ver, fiquei emocionada. E que mais? Eu acho que é isso, já falei tudo, né? Alcione, Marquinho, Lulu e Titãs, que comemorou 40 anos, está nessa turnê que eu perdi no Rio de Janeiro, não me conformo, vou ver se eu consigo viajar para algum lugar para assistir ao show magnífico. Nossa, eu também vi a matéria dos Titãs, que estavam há 30 anos separados. Eu fiquei a matéria também, no Fantástico foi incrível. Acho que eu queria a partir da matéria. Não, eu tentei comprar na época, esgotou o ingresso. Aí esgotou, não comprei, não me planejei. Aí depois eu fui convidada, mas a gente já estava comprometido de ir no show da Mangueira. Na quinta eu trabalhei e na sexta eu tinha que ir na Mangueira, porque eu prometi. Fantástico. Fiquei, tô com vontade de ir, sei lá, São Paulo, Salvador, algum lugar. É isso, minha Vamos gente. ver se isso rola. Mas assim, quem tiver nas suas cidades, é uma turnê longa, é até fim de junho, em várias capitais, cidades brasileiras. Fiquem de olho e eu acho que vale super a pena, gente. É isso, Brasil. Viva Titãs. Um beijo, Angulers. Boa semana pra vocês, bom final de semana. Terça que vem estamos de volta. É isso aí. Olho no Beijos. PL 2630.